Uma boa noite para todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento. Hoje teremos a felicidade de exposarmos para todos vocês uma breve história da formação desse movimento espírita divinopolitano. Movimento esse que essa casa aqui, sendo a mais nova delas, tem trazido grandes contribuições para nós irradiarmos luz para todos os quadrantes da nossa cidade de Divinópolis. A história da formação do movimento espírita de Divinópolis, a vanguarda desse movimento espírita, esses baluartes que muitos de vocês não tiveram a felicidade de conhecê-los, e eu e mais alguns amigos aqui da assistência tiveram essa grande oportunidade. O depoimento desses a quem eu vou aqui apresentar nos deu a oportunidade de formularmos para vocês a história da formação desse movimento espírita. José Carlos Pereira, Maurício Paiva, Jesus Maia, Dona Florips, o nosso amigo William Tonelli. A nossa apresentação está fundamentada em cima do depoimento desses 5 elementos fundamentais dessa cidade, dessa história desse movimento espírita. Esta é a vanguarda desse movimento espírita. Se eu tivesse que detalhar para vocês a cada um dessa foto, nós gostaríamos de apresentar tudo isso numa oportunidade. Eu gastaria um domingo inteiro falando acerca de cada um desses baluartes. Esses bandeirantes, esses vanguardeiros, esses pioneiros que souberam e lutaram para vencer os preconceitos sociais e religiosos. Vocês estão vendo aí muitos deles. Eu gostaria, sim, de poder falar de cada um deles, mas o tempo não me permitiria que eu pudesse abordá-los. Aí está grandes personagens. Eu tive a felicidade de poder conhecer muitos deles, como o nosso amigo Gilmar, que está aqui também na assistência. Muitas pessoas conheceram o Roberto Gontijo. Aí está ele, novo. Aqui está o José Carlos Pereira. O nosso amigo, então, Roberto Gontijo, aí, bastante novo, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de dizer a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, que Divinópolis, talvez muitos de vocês não conheceram, Antônio Venâncio, o Senhor Veloso. O homem que, a partir de um ano de 1940, ele teve a coragem de fundamentar um centro espiritualista pan-americano, na Rua Pernambuco, em confluência com a Rio Grande do Sul. Não era um centro espírita, era um centro espiritualista, mas que tinha proposta espiritualista. Não era bem um terreiro de umbanda, mas era um centro que partia do princípio do espiritualismo. E ali está aqui uma casa simbolizada, na onde era o centro espírita Amor de Jesus. E que hoje nós temos a felicidade de ter essa casa Amor de Jesus, que chamamos Casa do Caminho. Então o senhor Antônio Venâncio, ele fundou inicialmente esse centro espiritualista. Mas tivemos também um outro centro espiritualista, Anjo Gabriel, que existia na Rua do Ferro, sem número, abaixo da Magalhães Pinto, bem próximo aqui. Esse centro é um centro também espiritualista,
que tinha uma proposta também de poder estudar o espiritualismo e as práticas mediúnicas. Esse mesmo centro teve a participação do senhor Benedito João de Deus, que está na foto. E esse homem chegou ali nesse centro espiritualista e resolveu transferi-lo de local. E foi para a sede na Rua Esmeralda 491, o Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã. A palavra Fraternidade Espírita Cristã, ela foi sugerida pelo Maurício Paiva, pessoa a quem devemos a ele uma gratidão enorme pela melhoria desse movimento espírita, pela inovação do movimento espírita. Maurício Paiva mudou a razão social do Centro Espírita Anjo Gabriel e deu o nome de Fraternidade Espírita Cristã. Aí, hoje, essa maravilhosa casa, que está bem próximo de nós aqui, Fraternidade Espírita Cristã. E foi esse baluarte, Benedito João de Deus, que teve a coragem de poder abraçar uma causa que era motivo de preconceito social e religioso em Divinópolis. E hoje tem trazido um grande benefício a toda a comunidade divinopolitana. Não poderíamos deixar de falar do nosso amigo Haroldo Freitas, um grande componente desta casa Fraternidade Espírita Cristã. Está aí uma pessoa que é Divinópolis, só os mais antigos que poderiam ter conhecido, o senhor José Maria Campos, da antiga farmácia Campos, na Rua Goiás, ali em frente àquela igreja protestante. Ali havia uma farmácia desse homem, José Maria Campos, natural da cidade de Cajuru, que foi transferido para Divinópolis por questões de necessidade profissionais. Esse homem se tornou espírita em Cajuru porque um seu filho morreu afogado num riacho, numa experiência em que se processava pelos alunos da Faculdade de Medicina na ocasião, e para poder então ele buscar consolações pela perda do filho, ele se passou a adotar a doutrina espírita. E ali, José Maria Álvares Campos, foi ele o braço direito de um movimento espírita que precedeu Divinópolis, cidade de Cajuru. A sua esposa é Mariana Campos. Casados, tiveram seus filhos, a jovem Muriel e mais outras. Mas em Cajuru, José Carlos Pereira conheceu a Muriel e casaram. Nesta mesma época, o senhor José Maria Campos, que é um farmacêutico, foi perseguido pela igreja, pelos padres da cidade de Cajuru, que passou a persegui-lo, ao ponto de nenhuma pessoa entrar na sua farmácia. José Maria Campos precisou mudar para Divinópolis, porque não vendia na sua farmácia, porque os padres falavam com seus seguidores: quem está na farmácia do José Maria Campos vai ser excomungado. E ele veio para Divinópolis, trazendo ali essa grande herança que Divinópolis herdou. José Carlos Pereira, ainda muito jovem, casara com Muriel, um grande baluarte desse movimento espírita divinopolitano, esse homem que realmente abraçou com todo o amor, com todo o carinho. Mas eu não poderia deixar de falar do senhor Máximo Franklin e sua esposa Mariinha. Era um médium ostensivo, um médium clarividente, um médium doutrinador, um médium psicofônico. Eu o conheci oportunamente no Centro Espírita Irmão Camilo. Máximo Franklin. Ele era médium ostensivo. Ele doutrinava os espíritos em reuniões públicas, como essa aqui.
Máximo Frank dizia que tinha um mentor espiritual. Esse mentor chamava Padre Vitor. E o nosso amigo Máximo Frank foi um grande personagem em Divinópolis. Mas José Carlos Pereira, esse baluarte, ele fundou o Centro Espírita Estudantes do Evangelho, hoje localizado na Avenida Rio Grande do Sul, de número 270, no centro da cidade. Aqui está estampado uma foto que ele me deu em mãos, de presente, da primeira construção do Centro Espírita Estudante do Evangelho, em 1946. Aí, a sua antiga sede, hoje reformada e transformada nessa belezura de casa, prestando o seu serviço a toda a comunidade divinopolitana e de toda a região. O Centro Espírita Estudante do Evangelho foi um centro de referência em Divinópolis, no passado, e até hoje tem as suas referências. José Carlos Pereira fundou-se o IEC, Instituto de Educação e Cultura. Hoje, a Escola Integral. Aí está o prédio novo. Uma coisa que Divinópolis talvez nunca conhecera, esse grande baluarte, Rubens Romanelli. Esse homem nasceu aqui em Divinópolis, foi um dos grandes espíritas, propagador das ideias espíritas. Esse homem tinha a intenção de construir um dicionário etimológico e não conseguiu terminar, porque num acidente o levou e a filha e a própria esposa. Não terminou o seu trabalho do dicionário etimológico, que pretendia realmente construir. Mas tivemos essa grande personagem, a nossa querida amiga Floripes Alves Barbosa. Está aqui o seu filho sentado aqui, Gilmar Barbosa. Floripes era uma média ostensiva. Dizia o Maurício Paiva que a dona Floripes incorporava algumas entidades e ela entrava num desdobramento e sumia. E não voltava do transe mediúnico. E dava um trabalho enorme a trazer a dona Floripes de volta. Porque ela era uma médium de uma ostensividade, uma coisa fantástica para a época. Nós tivemos a perda física dela durante a pandemia, infelizmente. Mas, aliás, eu não falei aqui do Sr. Manuel Alves. O Sr. Manuel Alves e sua esposa, aqui, a mãe da dona Floripes e o pai da Floripes, o avô e a avó do Gilmar Barbosa, que está conosco aqui. Grandes pioneiros. Existe um livro aí, publicado pelo Vanderlei, da cidade de Cajuru, contando a história da formação de Cajuru, do movimento espírita de lá, que precedeu Divinópolis. Tá? Então lá tem detalhes a respeito do Sr. Manuel Alves. Esse homem, talvez alguns de vocês aqui o conheceu, o senhor Avelino Arantes do Nascimento. Esse homem andava a cidade inteira com um carrinho de madeira, de rodas de madeira, catando papéis para vender, e com dinheiro ele comprava leite e levava para as crianças das prostitutas da zona boêmia. Um homem exemplo de amor, um homem exemplo de caridade, um homem que dava exemplo de que trabalhou pela causa do amor. Eu o conheci. Ele andava puxando um carrinho cheio de papel, vendia os papéis e com dinheiro comprava leite e levava para amamentar os filhos de algumas irmãs dele naquela época, não irmãs consanguíneas, que eram prostitutas. Um homem exemplo, Avelino Arantes. Gerson Maia, também com a dona Conceição, vindo da cidade de Cajuru, trazendo também
toda uma experiência para ser vivenciada aqui em Divinópolis. Esse homem, ele relatava sempre para mim: Vicente, eu aprendi a ler, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não teve acesso à escola primária. Ele aprendeu a ler estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Exemplo de amor, dedicação, uma passividade enorme, um grande baluarte. E a dona Conceição, falecido já há pouco tempo, deixando somente saudades. Está aí a sua filha Genilda, que é uma grande batalhadora também desse movimento espírita que chegou até esse momento. Genilda participava da mocidade Leonice Pontes Mourão, que é a mentora da mocidade do Centro Espírita Estudando o Evangelho. Genilda veio dessa mocidade, como o Gilmar também, que está aqui. Maurício Paiva. Eu nunca vi uma pessoa de tamanha lealdade e tamanha honestidade, excessos de honestidade e de critérios. Um homem que era até radical, exigia tudo muito bem feito. Maurício Paiva, para mim, foi um dos maiores historiadores de Divinópolis. O cara conhecia de história mundial, nacional e divinopolitano. Esse homem, em seu depoimento, durante 2 horas, ele me narrou fatos que está aqui sendo narrado por mim a vocês. Filho de portugueses. Um homem de uma sabedoria, de uma capacidade fantástica. Wellington Neri. Esse homem me trouxe ao movimento espírita. A primeira palestra que eu ouvi dentro de uma casa espírita foi ele, que estava no Centro Espírita Irmão Camilo, numa bela noite, quando a minha esposa, que ali também está sentada, me levou para ouvir quem estava lá. O Wellington Neri falando sobre o Consolador Prometido. Foi a primeira vez que eu entrei numa casa espírita. Eu fiquei esbabacado. Eu já havia frequentado o terreiro de Umbanda à procura da doutrina espírita e não encontrei lá. Eu fui encontrar no Centro Espírita Irmão Camilo uma palestra desse homem, de uma cultura exuberante. Esse homem, ele vinha de Ermida, Santo Antônio dos Campos, de cavalo. Arriava do cavalo e amarrava o seu cavalo na porta do Centro Espírita, estudando o Evangelho, para assistir o estudo do grupo e as reuniões mediúnicas. Ele dizia: Vicente, quantas vezes eu tinha que vir e ir embora debaixo de chuva, de cavalo, daqui em Ermida. Anita Miranda, Alaor Miranda, família tradicional em Divinópolis, grandes membros fundadores do Centro Espírita Irmão Camilo, o grupo da Fraternidade Irmão Camilo, lá na Cidil. O senhor Alaor, numa data, teve um acidente automobilístico, morreu sua filha, a sua esposa ficou realmente com deficiência física por causa do acidente. Dona Anita era muito famosa, porque ela tinha um trabalho social de arrecadação de verbas para a manutenção do Centro Espírita, a feijoada do Centro Espírita Irmão Camilo, era famosa. Portanto, que com essa feijoada, ela conseguiu comprar um apartamento no edifício Alvimar Mourão, com a feijoada que fazia, e que era a renda para a manutenção desse Centro Espírita, que hoje está ali localizado na Rua Amazônia 807. Aqui está o nosso amigo, digamos assim, o Kleber, o Antônio Teixeira, a dona Anita, Eliane Miranda, Ana Maria e o Juarez. Grupo da Fraternidade Irmão Camilo. É a diretoria executiva do Grupo Oscal, que funcionava nessa mesma casa. Está aí, hoje, o Centro Espírita Irmão Camilo.
e alguns dos seus fundadores. Mas uma pessoa, que nós vamos falar dele, que trouxe para Divinópolis também uma grande participação, foi o nosso amigo Geraldo Magalhães Pontes. Está aí a dona Anita e a nossa querida e estimada Eliane Miranda, baluartes desse movimento espírita divinopolitano. Dona Anita, eu me lembro muito bem, ela ficava sentada sempre na primeira fila do centro espírita, e a gente chegava, ela fazia assim para a gente: a contribuição, a contribuição, e comprava. A gente já levava o dinheirinho, ela já chegava mensalmente, mas muito, e muito, uma pessoa muito dedicada à causa espírita. Está aí. Infelizmente, num acidente, a deixou ela com deficiência física. Olha o Roberto Gontijo aí. Eu até convidei a família do Roberto Gontijo que estivesse aqui hoje. Porque Roberto Gontijo, ele foi um baluarte. Roberto Gontijo era um trator para trabalhar. Um trator. Esse homem, quem o conheceu, viu o seu trabalho de romper as barreiras do preconceito social e religioso, trabalhando pela construção do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Então, Roberto Gontijo é um exemplo de trabalhador, como os demais outros, mas na construção da casa, ele era um trator, porque ele pegava o telefone e ligava: preciso de um caminhão de areia, preciso de 20 sacos de cimento, preciso disso, preciso daquilo, e chegava na porta do centro. Está ele aí, palestrando. Uma coisa que ele tinha, além de trator, ele ajudava, ele assistia o movimento espírita regional, ele dava cobertura aos centros espíritas da nossa região oeste de Minas Gerais. As cidades vizinhas de Divinópolis, o Roberto Gontijo estava presente, levando oradores, dando força, contribuindo para a propagação da mensagem espírita em nossa região oeste de Minas Gerais. As suas palestras ficavam sempre cheias, porque o Roberto gostava, além da doutrina espírita, contar casos. E isso enfeitava, coloria suas palestras, situava as pessoas em outros momentos. E era muito interessante as suas palestras. E esta casa, hoje, a Casa Maria de Nazaré, localizada ali na Esplanada, foi uma obra construída com muito esforço, com muito trabalho, desse homem, mas uma pessoa que eu não posso deixar de falar, Vilma Veloso e seu esposo Fernando. Eu não vou aqui falar de todo mundo, eu estou citando os personagens, esses grandes vultos, porque Vilma Veloso foi uma grande trabalhadora, também era um trator, rigorosa, exigente, pontual, disciplinada. Vilma Veloso, infelizmente, está com Alzheimer. Centro Espírita lá na Vila Cruzeiro, Joana d'Arc. Vocês têm que conhecer a história desse centro. Essa história é longa, eu a conheço. Eu não vou narrar para vocês aqui, porque o tempo não dá. Mas o senhor Raimundo e a dona Geralda enfrentaram preconceitos sociais e religiosos, porque está na rua Salinas, muito próximo à catedral. E os padres da catedral perseguiam muito o centro espírita Joana d'Arc. Lá está o Joana d'Arc hoje, uma gracinha. A sua fachada, a sua estrutura interna. Esse homem, Sr. Raimundo e Dona Geralda, batalharam muito. Muito, muito e muito. Está aí uma reunião pública. Tem um trabalho aos domingos. A oficina de sentimentos.
é menina do olho da direção daquela casa. Porque é um trabalho que funciona aos domingos, um trabalho de quê? De apoio, um trabalho de acolhimento social. Um trabalho que proporciona um resultado altamente satisfatório. Centro Espírita Mestre Erasto, localizado na rua Mestre Rangel, lá no final da rua, quase na beira do rio. Nosso fundador, Antônio de Pádua Campos. Davi, Antônio Teixeira, Ailton Júnior, Paulo Gianni, Nívia Castorina, fundadores e fundadores. Estará uma casa hoje com uma estrutura excelente. E também tem as fundadoras, também muitas médiuns, Dona Carminha, que está aqui. Herbert Nogueira e Dona Ilma Ribeiro. Tiveram a coragem de fincar aqui, bem próximo, no bairro Itaí. Na rua Uberlândia, um centro espírita, José Grosso. Uma casa que trouxe luz, uma casa que irradiou luz por toda aquela região. Herbert e Ilma. Antiga sede, e hoje reformada, uma gracinha. Mas uma coisa que essa casa tem, esse trabalho social da sopa, que eu conheço de perto. Tomei sopa ali vários sábados consecutivos. Uma sopa, não é água não, é sopa caudalosa, mas que tinha de tudo. O trabalho dessa casa, eu sempre falei, Dona Ilma, o que segura vocês aqui é esse trabalho de vocês na cozinha. Porque se tem uma coisa que une espíritos, é trabalho. Na cozinha, a cozinha pequena, uns panelão, como vocês estão vendo aí, e as pessoas esbarravam uma na outra, cutucava, porque relação vem de relar. Relar é encostar, é tocar, e aí um encosta no outro, empurra daqui, empurra dali, panela quente. Eu falava sempre para ela, Dona Ilma, isso daqui é que dá força para essa casa. O trabalho da sopa, que alimenta para mais de 200 pessoas, na antiga Lajinha, hoje o bairro São Luís. Eu vi de perto. Ao sábado, às 11 horas da manhã, tomando sopa lá na mesa, ainda levava para casa a sopa. Geraldo Magalhães, Leonice Pontes Mourão. Aí Gilmar, uma foto linda dela, jovem, formanda. Tiveram uma coragem de fundar um centro espírita que o movimento espírita de hoje não sabe. Eu também não sabia. O centro espírita, o Consolador. Hoje, onde funciona o projeto Esperança, do centro espírita Estudando o Evangelho. Na rua João Lotini, número 800. Vera Coutinho encabeçou esse trabalho do Projeto Esperança. E ali funciona hoje, nesse prédio. Mas esse prédio já fora uma proposta de um centro espírita que caiu a laje, quebrou o centro inteiro. Construíram o salão do centro e deu uma chuva tão forte que a laje caiu, quebrou o centro inteiro. E o centro foi reconstruído, mais 2 pavimentos, que hoje é o prédio, com a proposta de fazer um hospital espírita. Um hospital espírita. Um centro espírita, depois a ideia de um hospital espírita. Mas o hospital nunca realmente funcionou. Mas o centro chegou a funcionar. O centro espírita, o Consolador. Nasce. Núcleo de Ação Social, o Caminho da Esperança. Danilo Passos II. Eliane Miranda, a sua fundadora, batalhadora. Essa menina, a menina de ouro. Nasceu em berço espírita. Maurício Paiva entra para o NASCE, depois que a Eliane Miranda o deixou, e reformulou a sede do NASCE. Está lá
Anil Passos 2. Sou Esdras. Eu esteve aqui durante a semana espírita toda. O Gercan, que agora já tem um lote e vai construir a sua sede própria. Lá no bairro distante, Dona Rosa, bem distante. Uma casa transformada num centro espírita. Humberto Caetano, da Banca de Livros Espírita, é um dos fundadores do Gercan. Simplesmente eu. Fundei o CEP em 1975. Está fazendo seus 50 anos. Aliás, essa semana passada eu fiz 50 anos de casamento, bodas de ouro, com a dona Eliana que está sentada ali. Tem 50 anos que essa mulher me tolera, me aguenta e está me levando. Foi ela que me levou para o mau caminho de ir num centro espírita. Se que é mau caminho. Foi ela que me incentivou. Nós vamos lá no centro espírita de mau caminho essa noite. E eu fui arrastado por ela. Estava lá o William Tonelli. E eu fundei o CEP, que está com o seu trabalho aí, que eu não vou detalhar aqui. Certo? Aqui tem alguns amigos nossos, frequentadores do CEP. Tá? O nosso laboratório de estudo e pesquisa está aí com vários instrumentos de pesquisa. A casa mais nova de Divinópolis começou na cozinha da casa de quem? Do Sérgio Bebiano. Foi ali na cozinha do Sérgio Bebiano que começou as primeiras reuniões que trouxe essa casa, esse momento. Foi ali. O culto do Evangelho na casa da mãe do Sérgio Bebiano. Depois, a coisa foi aumentando, teve que passar para a área de cobertura. E a coisa foi enchendo e não coube mais o pessoal. E o Sérgio constrói essa casa nessa magnitude que vocês estão aí participando. Uma casa mais nova, uma casa que tem trazido os seus benefícios, o seu trabalho de luz, amor, o trabalho social, o trabalho de vanguarda desse movimento espírita em Divinópolis. A quem devemos essa grande sensação de estarmos aqui sentados, nessa gostosura, com essa infraestrutura que nós estamos aqui explorando. Parabéns para essa casa, completou 13 anos de sua fundação. A primeira banca de livros espírita em Divinópolis. O senhor Milton, que vocês não conheceram, está aí, Milton Souza Júnior, e o Nelson, menino ali, está lá. Nós compramos essa banca usada, eu reformei ela, pintei, e nós começamos, eu, Eliana Miranda, presidente da AME, o Haroldo Freitas e o senhor Milton. Pegamos alguns livros da União Espírita Mineira e começamos ali, na Rua São Paulo, com a Getúlio Vargas. Depois subiu para a Rua São Paulo, esquina com a 1º de junho. Belezura da banca. Depois quem assumiu? Humberto Caetano. E Luiz Perizer também. Trabalhadores da Fraternidade Espírita Cristã. Haroldo Freitas, Benedito João de Deus, esse grande baluarte, porque nós temos aqui uma grande família que está sentada aqui assistindo, que morava próximo a essa casa e é testemunho do trabalho desse homem. São Luís Freitas, José Ambrósio, Milton Souza, Edson Martins. Batalhadores e trabalhadores da Fraternidade Espírita Cristã. Está aí o nosso amigo Aníbal Machado. O dia que eu cheguei na fraternidade aqui no Niterói, o Aníbal chegou para mim e falou assim: você que é o Vicente? Sou eu mesmo. Ah, é?
Você está chegando aqui agora, você está preparado? De quê? Preparado de quê? Para as pedradas? Senhor, pedrada como? Não se joga pedra em frutos verdes. Se amadurecer, as pedras vêm. Tem 50 anos que eu estou recebendo pedrada. José Ambrósio, grande cooperador dessa casa, Edson Martins. Maria José, Luiz Freitas, nosso amigo Paulo Freitas, irmão do nosso amigo Haroldo Freitas. Grandes trabalhadores da Fraternidade Espírita Cristã. Está aí a dona Edith, Milton Souza, a mãe da Zuma, que está presente aqui, a família da Zuma. Aí nós tivemos a presença dessas trabalhadoras da Casa Fraternidade Espírita Cristã. Verdadeiros tratores também para trabalhar. A Ione, a Vilma e a Zuma, que está sentado ali. Que trouxeram a fraternidade, vencendo as barreiras, vencendo os preconceitos, trabalhando pela melhoria e na construção da atual sede hoje da Fraternidade Espírita Cristã. Bem esse homem, Sr. Milton. Também era membro da Fraternidade Espírita Cristã. Está aí esse baluarte, Aníbal Machado. É a sua esposa Josefina. Ele é o avô do nosso amigo Richardson, que é o atual presidente do Centro Espírita José Grosso. Dona Margarida, vocês não conheceram, a médium receitista. Dona Margarida, ela entrava para dentro da sala de consultas e receitava medicação homeopática e fitoterápica. Dona Margarida era procurada em sua residência ali na Rua Bahia, todos os dias, o dia todo. Era médium passista, era um médium receitista. Era um encanto de pessoa, Dona Margarida. Está aí José Limateia, Jadir Nunes, o pai do nosso amigo Renato Nunes, um grande batalhador do Centro Espírita, estudante do Evangelho. Rosenwald Hudson e Dona Zilka, um dos fundadores do Lar das Meninas. Rosenwald, ele veio de Uberaba para Divinópolis, como gerente do Banco do Brasil, e trazendo aqui uma grande cooperação para o movimento espírita em Divinópolis. Está aí, fundadores do Lar das Meninas, em 1954. Rosenwald e José Carlos Pereira, Dona Zilka, Muriel e tantos outros, Maria José, Sr. Gilson Simões. Era um bandista, apaixonou pela doutrina espírita e foi um grande trabalhador do Centro Espírita estudando o Evangelho no passado. Matusalém, o pai do Paulo, esse homem era fantástico, seu trabalho. E o Pedro Romano? O Pedro Romano foi uma das pessoas que mais me ajudou no movimento espírita, quando eu ergui na Rua São Paulo, em confluência com a Avenida 1º de Junho, a primeira feira do livro espírita ao público. Foi esse elemento que foi o meu suporte. Nessa primeira feira do livro espírita, que eu tirei de dentro da casa espírita e a realizei numa confluência da Avenida 1º de Junho com a Rua São Paulo, ao lado do antigo Banco Nacional, Pedro Romano. Isoldino, nosso construtor do Centro Espírita, estudando o Evangelho, nas suas reformas, seu segundo pavimento. A Casa Maria de Nazaré foi nosso amigo Isoldino. Eu, de novo, Gilmar Barbosa, Aires Xavier. Eu cheguei no movimento espírita, conheci essas duas pessoas. Pessoas maravilhosas, que me deu apoio, que me incentivou e que me carregou. E que até hoje nós temos uma amizade sincera e honesta. Dois grandes batalhadores estão aqui.
Gilmar Barbosa, exemplo de vida, exemplo de marido, exemplo de pai, exemplo de espírita. E o Argo Xavier, pessoas de uma amizade sincera e honesta e transparente, grandes trabalhadores desse movimento espírita em Divinópolis. Paulo Roberto dos Santos, palestrante, José Amaral, como vocês conhecem, o Antônio de Pádua, e tivemos aí a dona Vilma com o seu esposo Fernando, nosso estimado Sérgio Bebiano, a quem devemos nosso literal respeito, e a minha digníssima esposa Eliana, que realmente é a responsável por me deixar nessa posição aqui agora. Vandoil, Evaldo Santana, Paulo Freitas, olha só, pessoas, Clodovir, Antônio Eustáquio, professor Washington. Gente, esse cara, ele tinha uma imaginação muito fértil. Está aí o Edson Martins, o Márcio Torre, a Maria Aparecida, a filha, lá do Joana d'Arc. Esse é um trator. Essa mulher é um trator no trabalho social. O Centro Espírita Joana d'Arc deve muito a essa mulher, Maria Aparecida, a filha, no seu trabalho social, seu trabalho do Bazar da Pechincha. Temos aí também a nossa amiga Lena, o Walter Vaz, Renato Pão de Queijo. Menino, eu devo a esse homem a minha gratidão por tudo que ele fez por mim no CEP. Muita gratidão. Eliane Zica, Vera Coutinho, Prouto Gianni, verdadeiros trabalhadores como Jorge, Antenor, José Luiz, Angelina, Maria do Carmo, é a esposa do João Balbi, a Cássia Mensano, que figura essa pessoa, vocês nem imaginam. Foi presidente da AME e do CRE, era esposa de um magistrado, Dr. Roberto Mensano. Dona Cássia é um encanto de pessoas. Tivemos aí a nossa amiga Laci, o Antônio Venâncio, que é o marido da nossa amiga, me esqueci o nome, e o Antônio Paixão, do Centro Espírita, e irmão Camilo, Alexandre Irmão, que está sempre aqui participando conosco, a Célia, esposa do Davi, o Arnoldo, que fazia abertura aqui na terça-feira. O Arnoldo foi meu locutor do Projeto Futuro durante muitos anos, excelente locutor do programa Espírita Projeto Futuro que nós criamos em Divinópolis. Cildão Malta, Cordélia, Denise Guimarães. Adeus aí, ali, Eduardo Souza. Eduardo Souza era meu braço direito no movimento espírita em Divinópolis e em toda a região oeste de Minas Gerais. E a Elci Fogaça. Quando ela chegou em Divinópolis, ela conversava, eu não entendia nada. Nada. Ela falava tudo enrolado e rápido. Custava entender. Elci Fogaça. Foi presidente do Centro Espírita do Evangelho. O Elias, a nossa amiga Érida, nosso amigo Everton, presidente do CRE, que já foi. Fátima, Fernanda, João Martins está sentado aí. Foi convidado a estar aqui hoje. Uma pessoa que merece o nosso carinho, o nosso respeito pelo seu trabalho, pela sua mansuetude, pelo seu carinho com todo mundo. Um excelente médium passista. Fernando Lara, Flávio Fragoso, Gilberto Carlos, foi o meu primeiro locutor do programa Projeto Futuro. Esse menino veio do catolicismo, adentrou a doutrina espírita, foi presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, foi meu locutor durante mais de uma década do programa Projeto Futuro. Um vozeirão, é o Cid Moreira de Divinópolis.
Está aí a nossa Gilma Veloso, um encanto de pessoa. A Giza, nosso Ives Facuri, excelente orador, trabalhador. O João Balbi, João Ribeiro, João Margontijo, lá do GEC. Nosso amigo José Geraldo, José Procópio, Keira, esposa de Evaldo Santana. Temos aí também nosso amigo Ledir, Lúcio Dararete, lá do Centro Espírita José Grosso. E o Marcos Pessoa, que hoje mora em Nova Serrana, mas deu grande contribuição para o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Maria Célia, excelente oradora, voltada mais para o Evangelho. Lindo o seu trabalho, como a própria Maria do Carmo também. Maria do Socorro é a mãe do Ives Facuri. Nosso amigo Maxwell, lá do Joana d'Arc. Tivemos aí nosso amigo Naim Dutra, o Ney e o Raimundo, que era médium passista dessa casa também. Aí nós temos nosso amigo Renato de novo, o Reinaldo, o Reni, que foi presidente do Centro Espírita, estudante do Evangelho. Tivemos aí também nosso grande batalhador do Centro Espírita José Grosso, o Richardson. O Robson, Sônia Logrado, do CEP. Sônia Maria, nosso amigo Taquinho. O Taquinho enfeitava as nossas confraternizações, tocando violão e cantando. Lindo, 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 lindo. Nosso amigo Wilson, professor Wilson. Está aí a nossa amiga Zuma, Eugênio, Marquinho Costa, a nosso presidente da AME, Eurípides Farley. A Solange, do Centro Espírita Casa do Caminho. E o nosso amigo Nelson Souza. Grandes e grandes e grandes batalhadores da Seara Espírita. Eu poderia aqui discorrer para todos vocês, a cada uma dessas pessoas, o trabalho prestado, o benefício prestado a essas casas espíritas. E eu sei que tem muitos nomes que aqui não foram mencionados, porque eu não teria disponibilidade de tempo e nem tenho fotos destes. Então, eu reitero a esse rol de trabalhadores, as pessoas que não estão aqui demonstradas, mas que provavelmente estão aí no público, que são trabalhadores também da Seara Espírita, verdadeiros trabalhadores da Casa Espírita, que eu não estou aqui diretamente falando deles, mas que eles sintam também a valorização pelo movimento espírita de que participam, tá? Nós tivemos logo no início um quadro estampativo que eu deixei para vocês aqui, onde nós tivemos uma série de pessoas que eu não mencionei o nome de cada um deles. Mas tem um aqui, que eu vou falar o nome dele, o senhor Amadeu, o Ney. A esposa dele está aqui. Filha, desculpa. Esposa é a Rosa. A Rosa está aqui, a filha, e mais a neta. Tá? O Soné era o cara mais risonho que nós tínhamos, nós Gilmar, no Centro Espírita estudando o Evangelho. Ele era brincalhão demais, o Soné, o senhor Amadeu. Mas tivemos ali grandes e grandes trabalhadores que eu não citei aqui, porque senão o tempo não daria. Eu seria consumido aqui o tempo e não falaria de todos esses trabalhadores. Esse trabalho vai ser produzido, um documentário, que certamente vai gastar muitas horas de apresentação, que eu vou detalhar no documentário. Vai ser exposado no YouTube, onde muitos poderão ter a oportunidade de poder conhecer melhor acerca de cada um, porque eu vou poder falar melhor e mais a respeito de cada um desses trabalhadores, não subtraindo aqui os atuais trabalhadores, porque são muitos, e eu convido a vocês, amigos do Ideal Espírita,
a engrossar a fileira desses trabalhadores. Sejam trabalhadores, regaçam as mangas, agarram e trabalham pela causa espírita. É muito valioso a causa espírita. Nós somos os maiores beneficiados dessa causa espírita. Sem mais delongar, eu quero terminar com esta mensagem: a grande viagem. E eu vou endereçar a ela, a todos vocês, mas especialmente a nossa Vera Coutinho, a essa criatura a qual nós temos uma gratidão enorme, um carinho enorme por ela, a sua filha Débora, que partiu para a realidade espiritual ontem, sepultada hoje no Parque da Serra. Débora, 31 anos de idade, formada em medicina, consumida por um câncer. E ontem ela retornou à sua realeza espiritual. A ela e a Vera Coutinho, eu presto a minha homenagem especial, estendida também a todos vocês, essa mensagem. A grande viagem. A existência terrena é como uma viagem. Num dia se chega, no outro se parte. A primeira estação se chama nascimento, a última, a eternidade. Levados pela mão invisível, mão do tempo, vamos percorrendo estação após estações. Na nossa bagagem, sonhos, medos, aspirações, experiências, conhecimentos, afetos. O tempo prático dos relógios, o tempo poético da alma, o tempo criativo do artista. Acerca do tempo, tudo ignoramos e, no entanto, é tudo o que temos enquanto nós seguimos adiante. A paisagem de fora a vemos com os olhos de dentro, os olhos da alma. Cada um percebe a paisagem que, segundo a história da sua vida sensível, cada um percebe o mundo conforme a poesia que traz na própria alma. O permanente dialogar mudo com o mundo, as lembranças de uma infância remota. Somos feitos de memórias, de reminiscências e de recordações do teu 3º aniversário. O que é que ficou da criança pequenina de outrora? O que é que subsiste em nós até hoje? Por entre os dedos feito areia fina, quão velozmente os dias, as horas dessa vida terrena escorrem. Passam-se os meses, voam-se os anos, as folhas do calendário, quão fácil se despendem. É o que vinha a ser essencial nessa breve jornada, em que eu e vocês estão nesse presente momento. Quais são as coisas pelas quais vale a pena empreender o bom combate? Falado por Jesus. As verdades há que repeti-las muitas vezes, para que não venham pobres delas cair no esquecimento. O verdadeiro fruto da árvore do conhecimento é a simplicidade, que é o sentimento que nós nivelamos ao outro. A flor do sonho alvíssima, divina miraculosamente abriu em mim, como se fosse uma magnólia de cetim fosse florir no mundo todo em ruínas. De sonhos e flores somos feitos pequeninos peixes confinados em aquários. Acerca da eternidade,
o insondável mar, apenas remotamente intuímos. Há muitos caminhos de busca, mas o objetivo é sempre o mesmo. Se tu nos procuras, procura-nos na alegria, pois somos habitantes do reino da alegria. Amorosa, constante atenção faz-se necessária para resgatarmos a criança pequenina que fomos num dia não tão distante, mas que ainda trazemos reminiscências delas em cada um de nós. Criança pequenina que sabe vivenciar com espanto e admiração a beleza do instante. A criança pequenina que sabe que a felicidade nas coisas mais simples residem. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Fechar os olhos para tudo aquilo que nos distrai do essencial. O essencial que sustenta e reveste com significância o mundo. Acolher a pausa, a reflexão, a meditação, fechar os olhos para ver melhor. Com os olhos fechados, nós percebemos a realidade. Porque esse momento aqui agora, ele não é real, ele é virtual. Porque ele vai terminar. Cultivar uma audição capaz de captar em meio aos ruídos do mundo, a melodia do silêncio que enternece. Aproveitar os dias e as horas para semear a bondade e cultivar os mais belos jardins. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus. Ó amigos, no jardim do teu coração, do coração de vocês, nada plantes, salvo a rosa do amor. Porque eu já plantei no meu coração todos vocês. Obrigado.